com você. O Atlético também se reforçando, o Galo reformulando o elenco, e dentro desta reformulação, a situação de momento envolve o Arana, lateral esquerdo, ídolo, campeão de tudo no Galo, não vai ficar para a próxima temporada. Negociação com o Fluminense, existe, não existe, ele fica ou não fica? Responde aí, Henrique André, um abraço, boa tarde, Henrique. Boa tarde, Thiago, fez falta aqui, viu, Thiago, descansou? Revigoradíssimo após aquela visita a Barbacena, aquela leitoa maravilhosa em Cipotânia, pronto pro jogo. Que beleza, então vou te atualizar da situação do Galo, e pra você também, que não acompanhou durante a semana, tava viajando, a gente vai falar tudo sobre esse mercado da bola atleticano que começa a aquecer. Tá quente igual Belo Horizonte o mercado do Galo. E o Thiago destacou que o Arana pode deixar o clube, só que a gente tem que contextualizar. Porque ontem desembarcou na parte da manhã em BH o lateral esquerdo Renan Lodge, de 27 anos, que defendeu por último o Al Hilal, pediu a rescisão de contrato em setembro e desde então estava treinando lá no CT do Caju, CT do Atlético Paranaense em Curitiba, lembrando que foi o Furacão que revelou. O Renan Lodge, que é jogador de seleção brasileira também, tá sonhando com uma vaguinha na Copa do Mundo, então escolheu retornar ao Brasil e escolheu o Galo também para este projeto ambicioso, lembrando que a gente tem a Copa do Mundo em junho do ano que vem. Bom, o Atlético traz um lateral esquerdo de seleção e espera abrir mão e negociar o seu outro lateral de seleção, que é o Guilherme Arana. E para isso, o Atlético recebeu uma proposta do Fluminense, Thiago. A princípio, o Atlético não tinha gostado da proposta, fez a contraproposta e o Fluminense aceitou. Os clubes se acertaram. Falta um pequeno detalhe, que é um detalhe muito importante, que é o ok do Arana para defender o Fluminense a partir de 2026. E ontem a gente trouxe, com exclusividade aqui na Itatiaia, os valores desta tratativa, né? Quanto que o Atlético está pedindo para o Fluminense. São 5 milhões de euros e isso corresponde a 32, 33 milhões de reais. Então o Atlético negociando com o Fluminense a forma de pagamento, mas os valores já foram acertados. E tem esse detalhe, Thiago, porque conversando com pessoas próximas ao Arana, tá? Aqui que a gente apurou, que o Arana não esperava essa saída que para ele é repentina do Atlético. Tinha contrato até o fim, tem contrato ainda, né? Até o fim de 2027, esperava cumpri-lo, mesmo que tivesse aí o Renan Lodge como concorrente na posição. Então o Arana, ele não tem nada contra o Fluminense, viu, Thiago? Deixando isso claro, vê também que é um clube gigante do futebol brasileiro, mas fica triste por esta saída desta forma, esperava sair de outra maneira, principalmente por ser ídolo do torcedor do Atlético, ter história no clube, são 9 títulos conquistados, ele conquistou, né, todos os títulos do hexacampeonato mineiro, por exemplo, campeão brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil. Então o Arana não está gostando da forma com que a saída está sendo conduzida e falta justamente o ok do camisa 13 para o martelo ser batido. Ô, Nath Fiuza, na sua avaliação, está sendo mal conduzida essa possível saída do Arana? Hoje não tem jeito, né? A notícia acaba vazando mesmo, mas aí coloca-se muita coisa também sobre o pensamento. Ah, o Arana não quer, ah, o Arana quer, ah, é o clube que não quer e o Arana quer sair. Quer dizer, existem muitas vertentes de uma mesma notícia e óbvio que eu imagino que o Arana, reconhecido que é, ambientado que é o Atlético, ídolo que é, se tiver que sair, talvez que fosse numa outra situação. E aí é um direito dele, né, Nath Fiuza? Com certeza, né, Thiago? Eu acho que é natural que o jogador ele se sinta, assim, talvez um pouco chateado com essa condução, porque o Arana vem de um 2025 ruim, né? Acho que foi o pior ano dele com a camisa do Atlético, um ano em que ele tinha um desejo muito grande de fazer uma grande temporada, de se firmar, até por causa da questão da Copa do Mundo, né? Chegou a ser convocado ainda pelo técnico Dorival Júnior, eu estive junto com o Arana, cobrindo eliminatórias da seleção mais no início do ano, em março, depois
depois ele foi só caindo e aí não foi mais chamado, veio o técnico Carlo Ancelotti, ele no Atlético também muito questionado, sendo substituído, e olha que o reserva dele nessa oportunidade do Caio Paulista, em nível técnico nem se comparava, e ainda assim o Arana não conseguiu ser uma unanimidade, e aí logo depois desse período ruim, vem essa questão de querer vendê-lo, e aí o atleta pode sentir, poxa, mas o que eu fiz nos anos anteriores, né? Mas o atleta tem que ter discernimento também que o futebol é isso. E o clube precisa avaliar a questão do custo-benefício, precisa avaliar a questão do momento, né? A chegada do Renan Lodge não é um impedimento para que o Arana permaneça, mas a chegada do Lodge é uma reposição à altura do Arana caso ele saia. E se mesmo depois de um ano de baixa o Atlético está conseguindo aí esse valor, talvez seja de fato melhor vender agora do que talvez um Arana que possa jogar muito menos em 2026, principalmente se o Lodge se firmar, porque eu acho que ele chega com condição, com categoria e qualidade para ser titular desse time. Mas se os dois permanecerem, eu acho que isso também pode melhorar o futebol do Arana, no sentido de que vai ser uma concorrência muito mais pesada do que a concorrência que o Arana tinha com relação ao Caio Paulista, e são dois jogadores com a ambição de Copa do Mundo, então isso também pode pesar ali na competitividade no dia a dia. Eu acho que se ele for para o Fluminense, vai estar indo para uma equipe estruturada, o trabalho do Zubeldia lá terminou bem, é uma equipe que vai disputar aí Libertadores, tá? Nos torneios continentais, e o Atlético, o Henrique pode ajudar aí com a memória mais fresca, mas o Atlético estaria recebendo agora, em termos de euros, a mesma quantidade aí do que ele pagou no Arana na época, né? Mas agora seria um negócio mais rentável na conversão, e depois do Arana já ter dado muito retorno técnico, né? É isso, Nath. E lembrando também que tem uma situação emperrada, que é a do Juninho Capixaba, né? Jogador que foi destaque pelo Red Bull Bragantino, e ele só vem para o Atlético, obviamente, se o Atlético vender o Arana para o Fluminense. Então o Galo teria o Renan Lodge chegando como substituto do Arana e o Juninho Capixaba como possível substituto do Caio Paulista, que foi devolvido para o Palmeiras. O Galo não renovou o empréstimo. Ô Edu Panzi, nada na vida é permanente, é para sempre, a não ser meu respeito por você. O restante, Edu, tudo é mutável, mas mudanças como essa, quando se envolve um grande nome, um grande ídolo, né? É muita gente na torcida do Galo que gosta, que idolatra o Arana. É sempre um movimento de mercado mais difícil do que uma outra transação qualquer, e merece um pouco mais de cuidado, Edu? Merece mais cuidado pelo tamanho do Arana na história do Atlético, uma história recente, que talvez seja o momento mais vencedor desse clube, e é fácil de entender, e talvez poderia ter sido um pouco mais fácil de ter conduzido essa situação, já que o Henrique traz essa informação do Arana surpreso. Quando eu digo que é fácil de entender, não é surpresa para ninguém que o Galo precisa de dinheiro, né? Ou alguém está surpreso com o Atlético precisando de dinheiro? Não. E você olha para o elenco do Atlético hoje para fazer dinheiro dentro desse elenco. Com o Everson não vai, com o Hulk não vai, com o Scarpa não vai, com o Bernard não vai. Estou citando as referências técnicas dessa equipe. O Alexander acabou de chegar, o Lianco está lesionado. Com quem que você vai fazer dinheiro? Talvez a proposta que tenha chegado nesse momento, de 5 milhões de euros, para o Arana, em que, coincidentemente, o Atlético encontrou no mercado uma oportunidade incrível, que foi o Renan Lodge. Aí você pega a oportunidade incrível, consegue trazer um jogador acima da média, Renan, e vê uma única proposta, talvez, de um bom nível para o seu caixa ele ser movimentado nessa época do ano, no Arana. Então senta e explica pro Arana, mas o Arana tá viajando, faz uma chamada de vídeo. Arana, a gente não gostaria de desfazer, mas nesse momento é o que chegou, é para você, e coincidentemente nós conseguimos no mercado uma oportunidade com o Renan Lodge, tá aparecendo outra com o Juninho Capixaba. A gente está entendendo que mesmo que não fosse a nossa vontade, imagino que não seja a sua, talvez seja agora o momento do final do ciclo. Mas a conversa precisa acontecer. E coincidente, o melhor momento do Arana em 2025 foi agora com o Sampaoli, desde a chegada do Sampaoli, não só dele, né? Do Vitor Hugo foi o melhor momento, do Igor Gomes foi o melhor momento, do Bernard foi o melhor momento, do Hulk foi o melhor momento, que jogou 70% dos jogos com o Sampaoli, só não entrou nenhum e teve os melhores números sob comando do argentino. Então, dá uma esperança de que essas referências técnicas que viveram seus melhores momentos em 2025 sob comando do Sampaoli, que eles poderiam seguir
vivendo bons momentos na temporada de 26. Mas eu acho que não está difícil de entender, mas que poderia sim ter sido melhor conduzido. E outra situação, você falou de ativos, né? É a situação do Rony também, no caso com o Santos. Os clubes avançaram e o Atlético pedindo também 4 milhões de euros e mais 1 milhão de euros depois, com metas a serem batidas pelo Rony, isso tudo estabelecido em contrato. Então, somando, né, o que o Atlético espera da venda do Arana e também do Rony, mais de 65 milhões de reais. 12:16. Deixa eu abraçar aqui nosso colega Jairci Carvalho, tá nos acompanhando lá nos Estados Unidos, ouvindo o Rádio Esportes, fazendo a sua caminhada matinal e ligado aqui na Itatiaia, o Henrique André. E o torcedor do Atlético já sabe que o Lodge tá aí, já chegou o Renan Lodge, já desembarcou em Belo Horizonte e outras especulações vão surgindo. Agora o Fred, que esteve na última Copa do Mundo, jogou em grandes clubes da Europa, atualmente no futebol da Turquia, é da casa, né? Casada, tem a família aqui, o Fred de Venda Nova pro mundo, revelado pelo Galo. Ele começa sua trajetória profissional no Internacional, mas fez toda a base aqui no Atlético. O Fred, jogador de meio campo, está na mira do Galo, sim ou não, hein, Henrique? Eu sei que ele está fazendo corridas matinais ali na Lagoa Seca, viu, Thiago? Verdade. Ontem postou no Instagram, tá mantendo a forma. Ele e a sua esposa, Monique Salum, querida Monique, gente finíssima. Monique Salum, isso aí. Estavam lá mantendo a forma na Lagoa Seca. O Fred nasceu em Belo Horizonte, 1993, é atleticano, sempre quando pode vai aos jogos do Atlético, né? Nunca escondeu o desejo também de jogar profissionalmente pelo Atlético, lembrando que ele saiu em 2009, tinha 16 anos, foi pro Porto Alegre, viu, Thiago? Que era o time ali do Assis, e depois foi para o Internacional, para fazer aquela ponte para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e hoje jogando no futebol turco, tá bem no Fenerbahçe, 32 anos, faz 33 em março, e o Atlético, Paulo Brax, ele, assim como fez no caso do Renan Lodge, entrou em contato com o staff do Fred para consultar, né, a situação, e o Atlético vê um cenário bem complicado, porque o Fred tá bem na Turquia, né? O campeonato tá em andamento, ele é peça-chave ali do time turco e também tem um contrato até o fim de 27. Então o valor acaba ficando muito alto. Então, neste primeiro momento, é uma situação vista como muito delicada e praticamente impossível de acontecer nesta primeira janela de 2026. Thiago, bora falar de Hulk? Tem informações quentes sobre Hulk. É mais um que vai... O que fica é a prateleira bem semelhante, num caso muito semelhante ao do Arana. Aliás, até o destino, né? Podem fazer dupla no Fluminense, o Hulk e Arana? Pois é, a primeira especulação foi de um interesse do Grêmio em contar com o futebol do Hulk para 2026. Os valores assustaram o Grêmio, que saiu da parada e não quis contar, né? Não pôde contar, avançar nessas tratativas para ter o Hulk. Agora surge informação do Rio de Janeiro que há o interesse do Fluminense. Só que eu tenho um posicionamento do Atlético sobre a situação do Hulk. A priori, o Atlético não negocia o camisa 7 com clubes brasileiros. Quer manter o Hulk no Brasil, mas com a camisa do Galo, onde ele é ídolo, né? 8º maior artilheiro, multicampeão. E então o posicionamento do Atlético é esse, tá? E a gente conhece muito bem o futebol, né, Thiago? A não ser que apareça aquela proposta tentadora e irrecusável, que é muito difícil. Vamos lembrar que o Hulk vai fazer 40 anos em julho, mas dentro de uma normalidade, a prioridade do Atlético é que o Hulk só saia para o exterior e, caso isso não aconteça, que continue no time e cumpra seu contrato até o final de 2026. Acredita, Edu? Acredito, deve ficar, e eu acho que Atlético, Hulk, Sampaoli precisam entender o momento. O Henrique trouxe aí que ele faz 40 anos em julho. Citei agora há pouco que o melhor momento dele em 25 foi sob o comando do Sampaoli. Apesar de não ter jogado todas as partidas, mas foi titular em 70%, entrou em quase todas as outras, só em um jogo acabou não entrando, foi recuperado em determinado momento, quando estava no banco entrava, resolvia, decidia, assistência, gols, e recuperou a titularidade com a bola, com o dia a dia. E é entender, Thiago, que dentro de 60, 70 jogos numa temporada, ele não pode jogar todos. Ele deve jogar 60, 70% desses jogos, para entregar mais, para estar mais saudável fisicamente nos jogos, porque tecnicamente ele continua o mesmo, ele segue sendo um cara decisivo. Estava vendo uma arte agora dos maiores goleadores do futebol mundial. O Hulk está entre os 11, cara. Olha o tamanho desse homem.
Olha o tamanho dele na história do Atlético. A gente falou de respeito com o Arana, com o Hulk tem que ter ainda mais. Ainda mais. É imensurável a importância do Hulk fora de campo pro Atlético hoje. Pro torcedor, pra criança, pra aquele torcedor que está sendo formado. O Hulk, ele é uma entidade dentro do Atlético e ele ainda tem muito potencial. E todas as partes precisam entender que é um momento diferente também em campo. O Hulk deve ficar, deve ser aproveitado, mas melhor aproveitado. E ele também entender isso, que não vai jogar 100% dos jogos. O Hulk precisa estar 100% fisicamente e para isso talvez jogar menos vezes. Ser mais importante menos vezes para o Atlético. Cara, eu não tenho dúvida nenhuma que o Hulk ainda em 26 vai ser uma referência desse Atlético. Você vê distinção entre os casos de Arana e Hulk? Um pouco. Eu acho que há um peso maior para o Hulk. Se a gente colocar a prateleira, o Hulk está na primeira, disparado, e o Arana vem logo em seguida, na segunda, junto com o Everson. Cara, o torcedor pode até me jogar pedra agora, mas até o Alonso. O Alonso é um cara na história recente que também precisa de um respeito grande. Nunca faltou o respeito com a camisa do Atlético. Um cara que praticamente não se lesiona. Jogador de seleção, vai jogar a Copa do Mundo. Sempre esteve disponível. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Jogou final de Libertadores, de Sul-Americana, final de Copa do Brasil. Deve ter uma renca de título estadual também. Sempre que saiu, demonstrou interesse em voltar para o Atlético. Teve mal? Teve mal, cara. Não jogou bem. O melhor momento dele foi em 21. Mas é outro jogador que merece muito respeito também por parte do torcedor. Então essa turma está numa prateleira em que outros do elenco não estão. E eu acrescento o Bernard pela história lá em 12, 13 com a camisa do Galo. E que outros não estão. Esses caras precisam ser tratados de maneira diferente. Mas o Hulk, esse está numa prateleira que no momento é inalcançável. Aliás, o torcedor que não tiver a pedra para arremessar no Edu pode vir que eu forneço 12h, 24 minutos. O Grupo Soforte, hein? Completando 20 anos, agradecendo aos clientes, consumidores, colaboradores, fornecedores e amigos. Grupo Soforte, desejando a todos um grande ano de 2026, com grandes conquistas. Grupo Soforte, 20 anos. Ô, Nath Fiuza, o Edu separou o Hulk ali de prateleiras, né? Com o Alonso e o Arana. O Alonso e o Arana na mesma prateleira? E Bernard? Talvez o Alonso numa prateleira abaixo. A terceira, junto com o Bernard. Cara, eu não tô dizendo que o Alonso tá bem. E nem que deva ficar. Acho que o ciclo do Alonso encerrou. Eu tô falando de respeito. Respeito ao que o cara foi na história recente do Atlético. Ô, Nath, tá na mesma prateleira aí, na sua opinião, o Hulk nessa primeira e os demais um pouco abaixo, Nath? Ah, com certeza, né? O Hulk já tem uma história muito grande, um cara muito decisivo, um cara que tem um tamanho também no futebol mundial, né? Não é só o que ele fez com a camisa do Atlético, então concordo com o Edu. O Hulk tá numa prateleira de cima, eu acho que o caso dele tem que ser observado de uma maneira diferente dos demais. Eu também não acho que o Hulk deveria sair do Atlético, eu só acho que o Hulk não pode seguir sendo o principal nome, o protagonista, a grande referência, o titular absoluto, o insubstituível, né, no sentido mesmo das substituições nas partidas, porque ele não aguenta entregar mais isso, né, em número de jogos, em desgaste, em minutagem dentro do campo, e esse cansaço extremo, né, esse número excessivo de partidas tira do Hulk o seu melhor, que a gente sabe que quando ele está descansado, bem, fisicamente, num time ajeitado, no lugar certo do campo, ele rende e rende muito e vai continuar fazendo gols decisivos pelo Galo se permanecer. Então acho que a situação dele tem que ser avaliada de uma maneira diferente das demais. Acho que ele pode ficar sem ser esse grande protagonista. Acho que ele e o Atlético tem que entrar no acordo e acho que seria muito bom para a idolatria que o Hulk tem com a relação com o torcedor do Atlético, a história que ele construiu em Belo Horizonte, que ele não fosse, de fato, vestir outra camisa do futebol brasileiro. Talvez o Hulk encerre o seu ciclo junto com o Atlético neste ano, ou 2027, não sei, e ainda queira jogar futebol por mais um tempo. Hoje a gente está vendo uma longevidade muito maior do que antigamente, e o Hulk, então, tem um corpo de um atleta de muito menos da idade dele, né? Tem capacidade de jogar mais, mas talvez fora do país. Acho que se ele conseguisse, de fato, permanecer no Atlético, esse ciclo dele no futebol brasileiro, seria uma forma muito mais bonita ainda de fechar essa história.
Boa, Nath Fius, aliás, falando em história bonita, história legal, que tal construir a história da sua família num projeto maravilhoso de condomínio fechado? É o seu sonho, é o sonho da sua família para 2026, então conheça o projeto Águas Residência, aliás, com obras aceleradas. Onde fica, gente? Na Lagoa dos Ingleses, o local mais valorizado, mais desejado na região metropolitana de Belo Horizonte. O único condomínio com o selo AAA, com lazer totalmente integrado à natureza e as obras já aceleradas. Quer conhecer o empreendimento? Acesse aguasresidência.com.br ou você também pode curtir no Instagram, aguas.residência. O Henrique André, e o Biel já tem destino? Já arrumou um time pra ele, o Sporting de Portugal, que é o dono dos direitos? Não vai ficar? Tá tentando colocar ele pra algum canto? E se não arrumar, ele fica no Galo? Pois é, o Atlético já comunicou ao Sporting de Portugal que não quer ficar com o Biel. Lembrando que ele tem contrato até o meio do ano. E a informação, Thiago, que eu tenho é que o Sporting já está buscando um clube para o Biel. E segundo o A Bola, né, que é o principal diário esportivo de Portugal, o Biel deve permanecer no Brasil, mas vestindo uma outra camisa. Então um outro clube da Série A deve apostar aí no Biel, lembrando que se o Atlético ficasse com ele até o fim do vínculo e ele batesse ali algumas metas, o Galo teria que desembolsar 7 milhões de euros. Então o Galo tá aí, já avisou os portugueses que não quer ficar com o Biel, principalmente após ali a final da Copa Sul-Americana, né? Que ele entrou num atrito maior ainda com o torcedor acabou tomando aquela antipatia do Biel, né? Não quer ver o Biel pintado nem de ouro, e o clube também entende que é um jogador que não agregou tecnicamente. Foram apenas 24 partidas e, né, com pouca minutagem do Biel, que não correspondeu e fez o Atlético entender que não vale o investimento de 7 milhões de euros. Bom, Henrique,